Você, meu amigo, minha amiga, você já tentou de tudo para emagrecer e mesmo assim permanece indo e voltando com aquele velho efeito sanfona? Eu também já passei por isso. A Carol aqui também já passou por isso. E vou te falar, se essa aqui conseguir emagrecer, você consegue, viu? Vem comigo! Eu sou o Dr. Márcio Lima, médico, trabalho há mais de 10 anos com emagrecimento, já fui muito acima do peso, já fui um obeso e entendo qual é a dor de você, meu amigo, de você, minha amiga. E hoje, aqui no Do Desejo à Ação, eu tô com a Carol. A Carol, ela é uma grande amiga, já foi paciente, por várias vezes a gente já tentou tratá-la. Além de amiga, ela é enfermeira do Instituto Lima Lamounier, ao qual eu sou o CEO, e lá a gente ajuda milhares e milhares de pessoas todos os anos a encontrarem suas melhores versões. E eu resolvi trazer a Carol hoje, por quê? Porque ela foi um caso muito difícil de ser tratado. Porque quando a gente está pensando em obesidade, em emagrecimento, a primeira coisa que me vem à cabeça é o fato da pessoa querer e não apenas desejar. Por isso que o nome do meu livro, o nome desse canal é Do Desejo à Ação. Porque se você tem um desejo e você não age para conseguir concluí-lo, esse desejo ele fica só no pensamento e ele nunca vai ser concluído. Agora, se você põe esse plano, esse desejo em ação, essa ação faz com que esse desejo se torne verdade. E eu estou aqui com a Carol para contar a história dela aqui pra gente. Seja bem-vinda, Carol, ao nosso Obrigada, quadro. doutor. Conta para mim, quando você lembra de tudo, da Carol lá no começo, o que que mais te lembra dessa fase? O que que mais te lembra esse caminho que você percorreu? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu acho que eu posso me resumir com a palavra frustração. Eu já vinha tentando há muitos anos, né, emagrecer por conta própria, sozinha. Toda segunda-feira eu tava de dieta. Dia de Toda segunda-feira. segunda-feira eu tava de dieta, começava a fazer algum exercício e desistia no meio do caminho, porque eu tava sozinha, né? E aquilo foi me frustrando, deixando cada vez mais para baixo, mais triste. E eu acabava desistindo mesmo no meio do caminho. E para quem não sabe, a Carol, ela tá aqui, ela tá com 60 e poucos quilinhos, mas ela já esteve com 105 quilos. Ela tem 1,60 m e pouquinho, então imagine, né, como é que ela tava. E não é a questão simplesmente da estética em si, sabe, gente? São muito mais coisas que às vezes as pessoas não veem e que de tanto fazer parte da vida do paciente que está acima do peso, se transforma em uma coisa normal. Muitas vezes tem algumas coisas que acontecem na vida da pessoa que está um pouco mais acima do peso e que muitas pessoas passam, acham normal, tentam encarar como uma normalidade e por vezes se frustram, ficam chateadas. Por exemplo, conta pra gente aí como é que era ir numa loja e escolher uma roupa que você quisesse, né? Era terrível, eu nunca podia usar uma roupa que eu queria, era sempre as roupas que serviam. Era sempre muito triste para mim encarar um provador, né? Eu sempre saía muito frustrada, muito chateada. Inclusive, uma vez a gente foi comprar um uniforme novo e a gente saiu um dia, numa sexta-feira, para provar. E nenhum uniforme serviu. Foi chegando G1, G2, G3 e não servia. Aquilo foi me dando um mal-estar, uma sensação ruim. Aí a moça da loja me sugeriu: ah, eu tenho um tamanho G5. Eu, não, pera lá. Não, alguma coisa está errada. Eu não me enxergava daquele tamanho. Assim, para mim, na minha cabeça, eu não estava daquele tamanho. E eu estava, né? E aquilo foi um choque de realidade muito grande para mim. Foi ali que uma situação ruim dessa que me marcou, dentre tantas, né, que eu saí dali mais decidida ainda do que eu já estava. E muitas vezes a gente se depara, às vezes, com pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia, e que tratam o sobrepeso como uma normalidade, ou seja, ah não, é porque a pessoa quer estar assim, né? Então é muito difícil
a gente encarar a realidade de que a obesidade realmente é uma doença, ela tem que ser tratada como tal, tem que ser tratada como uma doença, e uma doença que precisa ser tratada com medicação, assim como uma pressão alta, ela tem que ser tratada com medicação, assim como a diabetes tem que ser tratada com medicação. Então a pessoa não está acima do peso porque quer, porque se você quisesse, você estaria com esse peso que você está hoje a vida inteira, né? E conta pra gente alguma situação aí, Carolzinha, sobre a sua vida, né? Esses dias atrás, você mandou uma mensagem para mim, no domingo, estava num parque de diversões, e quando a gente estava em consulta, eu lembro que teve uma vez que você me comentou alguma coisa sobre o parque de diversões que antes você podia, não podia. Conta pra gente um pouquinho, pra gente poder entender. São algumas situações constrangedoras que a gente que está acima do peso passa e muitas vezes acaba com o nosso dia, mesmo a gente estando em algum momento de lazer, né, com a nossa família. Uma delas foi que eu estava em Campos do Jordão e tinha um trenozinho para andar em casal. E eu fui comprar o ingresso, assim, para mim e pro meu marido. Chegando lá, a moça me olhou, assim, do pé à cabeça e falou: Ah, eu acho que vocês vão ter que ir em dois. Tipo assim, ela quis insinuar que o trenozinho não ia aguentar eu e meu marido por conta do meu peso, né? E eu estava no parque agora, uma semana atrás, e me veio essa história na cabeça porque eu estava na fila do brinquedo e o rapaz anunciou: Ah, lembrando que esse brinquedo é para pessoas até 110 quilos. Eu falei: Ufa, eu não vou precisar mais passar por esse constrangimento de ter que. Nossa, será que vai me aguentar ou não? Eu já fiquei mais aliviada, mais feliz. E é justamente sobre isso, né? Desde o cadastro que você amarra e não fica cansado, até as simples coisas do dia a dia de ter mais energia, de ter mais disposição. Para vocês terem ideia, em termos de comparação, a Carol, ela eliminou ali basicamente cinco, seis sacos de arroz de 5 quilos. Então, visualmente falando, quando a gente está falando sobre isso, 6 sacos de arroz é muita coisa. Imagine esse tanto de peso que você estava carregando consigo, ou seja, você fica mais cansado e o seu corpo ele não foi feito para aquele peso, né? Então, como lá atrás eu fui muito cheinho, eu entendo muito bem a cabeça dessa pessoa que está aqui. Como a Carol falou lá atrás, a questão da roupa. Quando eu sou muito baixinho, né? Eu tenho 1,63 m, então quando eu estava bem cheinho, eu tinha que comprar roupa XGG, era a que tinha, não era a que eu gostaria de usar, e mesmo assim eu tinha que cortar a manga e cortar aqui embaixo. Então a camiseta, ela parecia um abadá, sabe? Abadá de bloco, sabe? Sim. Então, no final das contas, não é somente a questão estética, até que a questão estética ela importa e muito. Hoje em dia a gente sabe que você andar bem vestido, você estar de bem consigo mesmo, traz autoestima, traz mais confiança e aquilo faz com que você, cada dia que passa, você seja uma pessoa melhor para você, para sua família. Mas muito além disso, é a questão da saúde, da qualidade de vida, que não pode se perder em momento nenhum. Mas conta pra mim, Carol, o que te fez virar a chave? Bom, eu acho que dentre tantas situações, eu estava dentro de uma clínica que todos os dias eu via vidas sendo transformadas, né? Pessoas tendo a autoestima de volta, a alegria de viver de volta. E eu queria muito viver aquilo também. Eu tinha muita vontade de desfrutar daquilo que eu via nas pessoas, né? E eu acho que ali eu comecei a ficar mais instigada para mudar, para ter a minha melhor versão. E como é para você hoje? Como que você se sente hoje? Eu já sei como é que você se sente, porque todos aqui no Instituto nós vemos o sorrisão de uma orelha até a outra da Carol. Mas eu quero saber de você, como que você se sente com esse corpo novo, com esse novo manequim, com esse novo modo de vestir, um novo modo de andar, a maneira com que você percebe o mundo e a maneira que o mundo te percebe. Conta pra gente qual que é a sua percepção hoje disso. Ai, é maravilhoso, né? A gente estar bem consigo mesmo. A nossa
A alegria de viver volta, a gente tem mais disposição, mais ânimo, eu me sinto mais bonita, mais confiante, tenho vontade de sair. Antes eu tava muito retraída, antissocial, não queria sair de casa, nenhuma roupa ficava boa, não tinha look pra sair. Hoje eu fico vendo as roupinhas pra mim comprar pra poder sair, tenho mais vontade de estar na rua, né? E fiquei a chata da clínica. É isso. Agora todo mundo que vai comer um docinho fala, opa, hoje não é dia de comer um docinho. Eu era o chato sozinho. E mudou muito porque eu não é só uma coisa, é uma fase, né? Eu mudei a minha mentalidade. Então hoje eu quero comer alguma coisa que eu gosto, eu vou, como. No outro dia eu foco de novo na academia, na alimentação saudável. Então a minha mentalidade mudou muito. Eu sou outra pessoa, não sou mais aquela que fazia dieta toda segunda-feira. Então eu levo uma vida diferente, um estilo de vida diferente hoje. Carol, como que é o seu estilo de vida hoje? Porque muita gente, às vezes, elas não querem fazer um exercício físico, não querem fazer o que precisa ser feito, ou acham que o remédio ele vai resolver o problema da vida dela, né? E você vê aqui vários pacientes todos os dias. Como que é a sua rotina hoje, por exemplo, seu estilo de vida, tanto em termos de alimentação, exercício físico, do dia a dia em si, né? Eu sempre falo para todos os meus pacientes e para vocês, inclusive, que isso aí foi o Joel, o Jota, que fala e eu achei fantástico, que é a ordem que as coisas devem ser feitas. Saúde, família, trabalho, nunca inverta essa ordem. Como que você divide isso tudo aí? Conta aí pra gente como é a sua rotina hoje. Hoje eu tenho rotina, né? Antes eu não tinha A uma rotina era não rotina. ter rotina. Não tinha rotina, não tinha horário para comer, não tinha horário para acordar, né? Não fazia exercício, para subir uma escada era um sacrifício, ficava ofegante. Tanto é que quando eu comecei, eu passava mal nos primeiras aulas, né? Nos primeiros treinos. Depois eu passei a ter horário para acordar, horário para almoçar, para jantar. E ali eu percebi que isso era 70% do que eu tinha que fazer, né? Não adiantava eu tomar as medicações que o doutor prescreveu certinho se eu não fosse treinar e se eu não fizesse uma dieta adequada. A Carol do passado jamais ia no mercado comprar uma fruta, um legume, uma verdura. Hoje em dia, nos primeiros lugares que eu vou, né, não tenho mais doce na minha casa, sorvete, chocolate, enfim. Treino, vou todo dia que eu tenho que ir certinho. Acordo no horário, vou dormir no horário, que o sono é muito importante também. E hoje eu vejo que quando eu saio um pouco da rotina por algum motivo, isso me faz falta, eu me sinto mal. Eu me sinto frustrada também de não conseguir seguir os meus horários. Fora que quando você tem uma alimentação mais regrada, uma alimentação melhor, quando você come qualquer outra coisa que não esteja ali dentro do seu padrão alimentar, dá meio ruim assim, não é? Você fica com um padrão mais elevado de alimento, de alimentação. Então, se você come qualquer coisinha que tá fora ali do que você habitualmente faz, geralmente você passa mal também. Eu passo muito mal, cara, quando como coisa Passo mal e me errada. sinto mal, porque é como se todo sacrifício que eu faço todos os dias contra a minha mente, né? E contra o meu corpo mesmo, de ter que levantar, de ter que treinar, ficar com a dor do treino, né? É como se eu burlasse todo esse sistema por alguma coisa que eu poderia ter evitado, por exemplo. Mas isso não pode também te deixar mal e te deixar para baixo a ponto de que você cometa isso novamente, entende? Sim, Eu costumo falar para todo mundo, principalmente para os pacientes, que um dia após o outro. Às vezes a gente tem hoje, ainda mais no mundo, que é um mundo muito ansioso, né? O mundo requer muita coisa da gente, a gente tenta fazer o máximo possível e tenta ser o melhor possível para acompanhar, e por vezes a gente não consegue acompanhar, porque o mundo tá tudo muito rápido. E às vezes cada metabolismo, cada corpo, cada pessoa é individual, é um indivíduo, é pessoal. Então, às vezes essa pessoa não, às vezes não, sempre, essa pessoa não pode se comparar a outra pessoa. E cada 100 gramas que se perde ali, que se elimina na balança, ou na bioimpedância, whatever, tem que ser motivo de vitória, tem que ser motivo de celebrar, sabe? Celebrar a vida. Porque não é sobre sobreviver, é sobre viver mais e melhor, com maior qualidade de vida. Então, não se sinta assim não, pô, de verdade, sabe? Vai pra cima, pô. Nossa, você, nessa versão que você tá hoje, e eu duvido
que você volte atrás. Por quê? Porque você está se sentindo tão bem dentro do seu próprio corpo e todas aquelas outras dores que você tinha, por exemplo, a Carol vira e mexe, ela tinha muita acne, né? Bastante. E essa acne vinha através de quê? Vinha através da alimentação. Lógico, quando a gente está acima do peso, existe uma alteração hormonal bem intensa assim, no nosso corpo. Mas a alimentação é primordial para a gente ter muito tipo de efeito colateral. A pele um pouco mais oleosa, às vezes uma queda de cabelo. Então, a falta de disposição. Né? Porque, pô, imagina aí, pô, a gente tem aquele peso que está um pouquinho acima, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Roncava também, não? E agora? Não Eu não sei. sei, Não né? Quem sei. sabe é a Fabiana. Fabiano, mas eu que reclamo que ele ronca, então eu Ah, acho tá que vendo? ele dorme primeiro, então acho que ele não via. Mas eu dormia muito mal, eu Eu dormia dormia mal, mal, né? dormia. Então, até o fato de você acordar descansada faz com que o seu dia seja melhor. Então, é sobre isso, gente. É sobre viver mais, melhor, com maior qualidade de vida, com maior disposição, com maior bem-estar. E o principal, se amando. Para a partir do momento que você der conta de se amar, se desejar, nossa cara, como eu tô linda, tanto por dentro quanto por fora. Tudo, absolutamente tudo na sua vida fica bom. E aí você pode anotar. Você vai depois chegar e falar, nossa, cara, como valeu a pena. Assim como a Carol tá falando, né? Como valeu a pena. Valeu muito a pena. Hoje, depois dessa grande mudança na minha vida, todos os pacientes que vêm aqui na mesma situação que eu estava, eu tenho vontade de abraçar, sabe? Porque é muito difícil a gente dar o primeiro passo, mas eu tento mostrar para eles que depois que a gente dá esse primeiro passo, que a gente vê as transformações acontecendo, tanto na aparência, que é consequência, mas principalmente na nossa saúde, na nossa disposição, nossa vontade de viver, tudo vai fluindo aos pouquinhos. E eu sempre tento colocar eles para cima porque eu precisei disso. Eu precisei de todos aqui da equipe, da minha família, que nunca soltou a minha mão, nunca me julgaram, nunca me apontaram o dedo, né? E isso foi muito importante, a gente ter um apoio Bom, também. gente, eu acabei de descobrir aqui, não são 30 não, são 37 quilos. Então, são 7 sacos de arroz e meio, né? 7 sacos e meio de arroz. Bom, Carol, eu queria te agradecer. Parabéns, cara, pelo seu resultado. Que você continue assim, sabe? Você é linda, tanto por dentro quanto por fora. E agora você pôde externalizar muito mais a sua beleza, né? Eu vejo nos corredores aqui, no nosso dia a dia, que o seu sorriso é outro, né? E todas as pessoas ao seu redor, elas veem e veem a mudança que foi feita em você. E na verdade não é a mudança que eu fiz, não. É a mudança que você mesmo decidiu, teve o desejo e pôs esse desejo em ação. E você, meu amigo, minha amiga, você tem uma dificuldade grande em emagrecer, uma dificuldade em manter esse peso, dificuldade para evitar o efeito sanfona? Eu tenho a solução para você. É só seguir o nosso canal, apertar aí no sininho para sempre tocar na hora que a gente entrar no ar. Curte, compartilha, porque muita gente precisa dessa ajuda. Você não está só, estamos juntos, conte comigo e te aguardo. Transforme o seu desejo em ação.